Caros amigos telespectadores que agora acompanham a programação da TV Candidez, estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos vocês, o nosso objetivo é levar até os vossos lares o conhecimento espírita, trabalhando aqui variados temas atuais, princípios da doutrina espírita, sempre objetivando o esclarecimento de todos. E a temática dessa manhã vai ser a temática mediunismo e mediunidade. Para estar conversando com a gente sobre isso, nós convidamos o nosso amigo Jomar Gontijo. Bom dia, Jomar, seja bem-vindo. Oi, Ives, bom dia telespectadores. É uma alegria retornar a esse programa, né? Minha segunda vez aqui. E é sempre uma oportunidade da gente falar um pouco de espiritismo, falar um pouco de fenômenos que não são totalmente conhecidos pela maioria das pessoas. Sim. E aí vamos logo à primeira pergunta. O que é mediunismo e mediunidade? Bom, as duas palavras se referem a médium, né? Vem do radical médium, mediunismo e mediunidade. Inclusive a palavra médium foi criada por Allan Kardec, né, o codificador do espiritismo. E médium significa intermediário em latim. E Kardec achou interessante usar a palavra intermediário ou médium para aquelas pessoas que serviam como ponte, como intermediários com a comunicação dos espíritos. E parece até ser a mesma coisa, mas o mediunismo se refere à mediunidade, a essa questão da mediunidade, né, dessa competência ou dessa capacidade de ser intermediário com os espíritos, de forma primitiva, sem o estudo, sem o conhecimento. Porque a mediunidade, enquanto fenômeno biológico, enquanto lei natural, sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. Então, quando a gente fala especificamente em mediunismo, está falando desse fenômeno natural, sem ainda o conhecimento das origens, sem ainda o conhecimento do que envolve esse fenômeno. E quando a gente já fala de mediunidade, a gente já está pensando já nesse fenômeno, mas com o conhecimento espírita. Inclusive a palavra mediunidade também foi criada por Allan Kardec nesse sentido de mostrar a capacidade de ser intermediário, de sofrer influência dos espíritos. E aí, Ives, só esclarecendo mais um pouco, porque a gente acredita que os médiuns são indivíduos especiais, diferenciados, ou que têm um dom especial. E Allan Kardec esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro dos médiuns, que quase todas, se não todas as pessoas são médiuns. Isto é, todos nós somos capazes de sofrer uma influência dos espíritos, em maior ou menor grau. Isso é, todos nós somos influenciados pelos espíritos, mesmo que a gente não perceba isso, mesmo que seja uma influência inconsciente, uma influência, por exemplo, nos nossos pensamentos. Sim. E, Jomar, essa relação que você coloca, ela é muito importante, porque muitos dos nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, eles muitas vezes passam por alguma percepção não compreendida por eles, que não é psicopatológica, não é nada disso, mas é algo que a doutrina espírita ela compreende e explica de uma maneira muito clara, muito positiva. Nesse sentido, Kardec, ao trazer a palavra mediunidade, mediunismo, ele também coloca, vamos dizer assim, o desenvolvimento de habilidades do ser para lidar com esse processo. Nesse sentido dessa educação, nós devemos educar a mediunidade ou educar o médium? É interessante essa questão, né? Porque muitas vezes fala assim, educação da mediunidade, né?
E a gente vai educar uma competência, vai educar uma capacidade? Não, educa a pessoa que tem essa competência, Sim. educa a pessoa que tem essa capacidade. Porque, como eu estava falando na pergunta anterior, a mediunidade ou o mediunismo sempre esteve em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, em todas as religiões, porque é um fenômeno natural, é um fenômeno biológico. Uhum. Só que a grande diferença é que Kardec vai estudar isso, né? Então a gente vai estudar, por exemplo, quais são as causas do fenômeno, quais as suas consequências, né? O que isso implica na vida da pessoa. Então, quando a gente for entender que mediunidade, por exemplo, implica em sintonia espiritual, implica em você sintonizar com os espíritos, então vai ter uma implicância muito grande na conduta do médium, nos pensamentos do médium, na vibração do médium. Lógico, então, que o médium tem que se educar para que a mediunidade dele traga harmonia, que ele entre em contato com espíritos superiores, com espíritos chamados espíritos de luz, para que então ele possa receber todas as benesses que a mediunidade permite. E não o contrário. Então a gente começa a ver a importância da educação do médium, porque geralmente a mediunidade está atribuída a uns aspectos físicos, né? Ele já nasce com a mediunidade, ele já tem esses fenômenos. E aí ele precisa então se educar para que esses fenômenos que acontecem com ele sejam fenômenos que vai trazer harmonia, que vai trazer, e não só para ele, isso é muito importante. A mediunidade, ela vem ao mundo para que o médium seja um intermediário de luzes, para que o médium seja um intermediário de ensinos superiores para o planeta Terra. Então, a mediunidade é também uma missão. E a influência moral do médium passa por aí, no processo, né? Exatamente. E dentro desse questionamento, dessa ponderação, o que é ser médium? Ser médium é exatamente assumir essa função de ser intermediário dos espíritos para trazer coisas boas para o planeta Terra. Né? Então você ser médium é simplesmente você se colocar numa posição de alguém que o mínimo possível procura influenciar nas mensagens que você é intermediário e fazer com que essas mensagens possam trazer um pouco de paz para o mundo, um pouco de esclarecimento, de consolo, né? A doutrina espírita é chamada o Consolador Prometido exatamente porque não só através da mediunidade, mas com o fato da mediunidade, com o estudo da mediunidade e a comprovação da mediunidade, comprova-se também a imortalidade da alma. Ou seja, os espíritos existem, os espíritos podem se comunicar conosco e nós algum dia seremos espíritos desencarnados, né? Já somos espíritos, mas seremos espíritos desencarnados. E quem sabe nós, daqui a um dia, estaremos utilizando médiuns para trazer também para os encarnados notícias do lado de lá. Porque segundo Kardec também, a mediunidade seria fenômeno cada vez mais comum. Conforme a humanidade ela vá se aperfeiçoando, a mediunidade ela também vai se capilarizando e também se tornando cada vez mais ostensiva nos médiuns com esse progresso da humanidade. Eu gosto de uma fala do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, que coloca o médium como sendo um auxiliar dos espíritos. Um auxiliar dos espíritos. Mas esse auxílio aos espíritos, é bom dizer, que passa pela influência moral dos médiuns, como coloca ali o capítulo 20 do livro dos médiuns, que fala sobre a influência moral dos médiuns, porque ele pode ser um auxiliar não só da luz, pode ser um auxiliar da sombra. E nesse sentido, obsessão e mediunidade se correlacionam? Primeiro, é bom falar que o processo obsessivo não acontece só com médiuns, até porque nós falamos que todos somos médiuns, né? O que é obsessão?
todos nós podemos receber influências boas e influências maléficas. Né? Isso é claro, eu acho que a gente nem precisa explicar isso. Da mesma forma que existem espíritos bons, existem espíritos que ainda possuem ódio, que querem se vingar, que desejam fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Todo mundo pode receber uma influência maléfica. Agora, quando aquela influência maléfica ela se torna persistente, então a característica da obsessão é uma persistência dessa influência maléfica, a gente diz então que a pessoa está sofrendo uma obsessão. Que segundo Kardec passa por vários estágios. Começa com uma obsessão simples, né? Vai para uma fascinação e até chegar ao ponto da pessoa perder a vontade. Né? A vontade dela ficar submetida à vontade do espírito, né? Que seria a subjugação. Então, a obsessão é esse processo que se a gente não seguir o conselho do Mestre Jesus, né? Orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que estas influências maléficas não vão vagarosamente adentrando na nossa casa mental e a gente vai devagarinho ficando fascinado até ficar subjugado. Sim. Então a obsessão não é só o médium que sofre. Qualquer um de nós, já que todos sofremos influência dos espíritos, a gente pode ser acometido desse processo maligno vindo do mundo espiritual. Para você que acompanha a nossa programação, ou ligou a televisão, ou mudou de canal, nós estamos transmitindo o programa Espírita Nova Era. E a abordagem de hoje é dentro do tema mediunismo e mediunidade. E nós estamos com o nosso companheiro Jomar, que está nos esclarecendo a esse respeito. Mudando um pouco de assunto e falando agora sobre um evento muito importante que vai acontecer aqui na cidade de Divinópolis, justamente sobre essa temática, que vai acontecer no Centro Espírita Jesus de Nazaré, o CETESP, né? O que é o CETESP que vai acontecer brevemente? Que eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores. Muito bom. CETESP, né? É Seminário de Ética e Espiritualidade. Nós já estamos agora no 4º CETESP, então Sim. O 4º ano que está acontecendo. É interessante, CETESP mês de setembro, acontece em setembro, né? Interessante, isso foi uma curiosidade. Então, o CETESP desse ano, o 4º CETESP, tem o tema mediunidade e ética. Exatamente porque tem muita gente com muita curiosidade, o que é mediunidade, né? E apesar da mediunidade ser física, né, ter origem no físico, na glândula pineal, numa capacidade física das pessoas e tal, ela se relaciona muito com a moral, ou seja, a ética. Né? E muita gente esquece-se disso. Então esse CETESP ele vai abordar exatamente as questões morais que envolvem a mediunidade. Não só a sintonia, mas também a prática mediúnica, né? A pesquisa científica da mediunidade, a mediunidade antes de Jesus, a mediunidade depois que Jesus, porque Moisés chega a proibir a comunicação com os chamados mortos, né, que muitas vezes estão mais vivos do que a gente. Sim, com certeza. Né, mas com os chamados mortos, porque havia um abuso dessa comunicação. Perguntava-se aos mortos até a hora de comer, e perguntava tudo, e perguntava sobre tesouro escondido, e perguntava sobre um tanto de coisa. O Moisés proibiu. Jesus volta a permitir essa prática, inclusive fazendo isso com seus apóstolos, e ensinando eles a fazer. Com certeza. Tanto que as primeiras reuniões cristãs tinham o nome de reunião pneumáticas, pneuma, alma, porque era uma reunião que também os espíritos participavam. O Paulo de Tarso chega até a ter uma carta onde ele ensina como fazer essas reuniões, né? Ele tem uma fala, verificai primeiro se os espíritos Sim. são de Deus, e ele ensina tudo isso. Então Jesus permite de novo essa comunicação, mas dentro da doutrina do amor, para que eles possam nos ajudar.
informações importantes sobre esse evento, porque vai ser uma forma do telespectador se aprofundar no tema, né Jomar? Isso. E eu gostaria de saber de você qual vai ser a data do evento, como que o telespectador pode fazer para fazer a inscrição. Olha, primeiro, dia 16 e 17 de setembro, Sim. tá? Então vai ser o sábado o dia inteiro com várias palestras, vários palestrantes de fora, e no domingo até meio-dia. Então a programação completa, as inscrições, o ouvinte, o telespectador, pode ver no site, né, www.cetesp.org.br. É possível depois ser escrito aí embaixo, então vai se escrever aí embaixo www.cetesp.org.br. As casas espíritas também estão fazendo essas inscrições? Isso, podem fazer as inscrições nas casas espíritas afiliadas à AME, é um evento apoiado pela Aliança Municipal Espírita de Divinópolis e realizado pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, pelo GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e pelo Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã. Né? São essas três entidades que estão realizando o evento desse ano. E o que acontece? Além do site, podem também ligar no telefone, né? Fazer inscrições também no Clube do Livro, lá no Centro Cultural do Livro, na Avenida 21 de Abril, 122, lá na biblioteca, na livraria, lá pode fazer inscrição. Lá está aberto todo dia, de 8 às 18 horas, de segunda a sexta, segunda a sexta no horário comercial, é só fazer lá a inscrição com a Ruth, nos centros espíritas, né, à noite, no Jesus de Nazaré, ou pelo site. Pode entrar no site e fazer a inscrição. E é uma oportunidade, né? Porque esses eventos que vão contar com vários palestrantes a nível nacional, que vão vir de fora, vão vir muito bem equipados, né? Preparados para fazer essa abordagem, conciliando o conhecimento técnico da área das ciências convencionais com o conhecimento espírita. Quem serão esses facilitadores, Jomar? Olha, nós vamos receber 3 palestrantes. Estes palestrantes, cada um vai elaborar 2 palestras. O Simão Pedro, por exemplo, que é lá da cidade de Patrocínio, que é advogado, professor universitário, tem um conhecimento enorme sobre o Evangelho, e ele vai tratar da mediunidade, da história da mediunidade antes de Jesus, depois de Jesus, e a mediunidade após Kardec, né? Kardec que fez esse trabalho de conhecimento da mediunidade. O Jader dos Reis Sampaio, que é doutor, ele é psicólogo, é da UFMG, e ele tem um trabalho muito interessante na Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas. Então ele vai trazer a mediunidade do aspecto científico, ele vai ter uma palestra que é os estudos científicos que estão existindo sobre a mediunidade. E o Roberto Lúcio, lá do Hospital André Luiz, que é psicólogo também, e ele vai trazer a questão da obsessão, a questão da prática mediúnica na casa espírita. Então são temas interessantíssimos, importantes, né, que a gente gostaria de convidar toda a comunidade divinopolitana, os espíritas e não espíritas, para irem nesse evento e conhecer mais sobre a mediunidade, né, e sobre a ética na mediunidade. Se eu não me engano, só um adendo, eu acho que o Roberto Lúcio, ele é médico, na verdade, não é psicólogo. Médico psiquiatra. Isso, ele é médico psiquiatra, diretor clínico do Hospital André Luiz, em Belo Horizonte. Psiquiatra e psicoterapeuta do Instituto de Assistência Psíquica Renascimento, em Belo Horizonte. Isso. Obrigado. Isso. Então é um evento, Jomar, que de certa forma, a espiritualidade movimenta os bastidores. E é uma grande oportunidade, muitas vezes, para ser aquele estupim inicial que vai levar, muitas vezes, o curioso, aquele que quer saber mais um pouco sobre a temática, a buscar maiores aprofundamentos, né? Porque existe sempre aquele momento na nossa vida de separação, aquele momento de um antes e um depois. E talvez esses eventos sejam a oportunidade que muitos vão ter
de se interessar muito mais sobre a temática e esses conhecimentos, né, Gilmar? E é um evento também para você conhecer pessoas, né, conhecer pessoas afins, é um evento regional, então as cidades todas em volta de Divinópolis vem Formiga, né, Cláudio, vem uma turma grande de Cláudio, Itapecerica, né, Oliveira, então você acaba encontrando pessoas amigas, né, e tem uns 4 ou 5 lanches durante 2 dias, então você... Né, não fala isso não, senão vai encher demais. Então é um encontro gostoso, uma confraternização, da gente sair um pouco daquele Facebook e encontrar face a face, sabe? Para discutir, conversar, é uma oportunidade assim, uma vez por ano só, e a gente gostaria de convidar a todos. Qual é o valor da inscrição, Gilmar? O valor da inscrição começava em 40, 50 e eu acho que no dia será R$60, alguma coisa em torno disso. Né? Sim. Né? Então fica aí... Só para cobrir os lanches mesmo. Sim. E as despesas de hotel dos expositores e tudo. Quer dizer, é um evento que só pelos lanches que tem, mais a pasta que recebe, Sim, o bloco, as coisas todas. Com certeza. É uma taxa, na verdade, simbólica, que vai custear o evento, que a gente precisa, como se diz, se virar nos 30 para poder fazer eventos como esse. Então, voltando à questão da mediunidade, Gilmar, já que nós fizemos essa grande divulgação desse evento importante, eu gostaria que você falasse um pouco para nós do que representa o Livro dos Médiuns nessa orientação de muitas vezes quem está passando por um fenômeno, mas não compreende os processos que estão acontecendo consigo, muitas vezes estão se sentindo perturbados. O que você poderia nos dizer sobre o Livro dos Médiuns? Olha, eu penso que o Livro dos Médiuns é como se fosse uma luz numa penumbra, num quarto escuro. Porque o médium, quando acontece tudo aquilo com ele, ele não sabe de nada, ele tem medo. A gente desconhece, então a gente teme. Né? O medo vem do desconhecimento. O Livro dos Médiuns, Kardec explica todos os tipos de mediunidade, a mediunidade intelectual, a física, os tipos que tem, mostra para você o que você tem que fazer, o que são os espíritos, o que estão querendo. Então você descortina e acende uma luz aonde o médium ele vai entender o que está acontecendo com ele. E entendendo, a gente perde o medo. Com certeza. Né? Então o Livro dos Médiuns cortina para nós sobre a mediunidade através do estudo sistemático e científico que Kardec fez da mediunidade. É um manual para... É um manual. Como Kardec coloca. Então, exatamente, o médium tem que realmente conhecer o Livro do Médium para ter tranquilidade sobre a mediunidade que ele tem. Sim, nós agradecemos esses esclarecimentos, agradecemos também a você, telespectador, que nos deu a honra da audiência. Lembrando ainda que no próximo sábado nós estaremos aqui no mesmo horário, às 9h30. Lembrando também que esse programa tem uma reprise que vai ao ar às terças-feiras, às 7 da manhã. Contamos com vocês, muita paz e até lá.